Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atente. A minha convidada de hoje é a gerente em Vigilância em Saúde, Ana Beatriz Saceron. Ana, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atente. Muito obrigada. Ana, você está aí responsável nesse momento, coordenando todo esse trabalho em relação à Covid aqui em Andradas. Hoje a gente percebe que o número de monitorados ele vem aumentando consideravelmente cada dia. O que é o monitorado? Realmente os dados estão sim nos preocupando. No mês de janeiro a gente teve um aumento semanal, né? Cada semana um aumento, tanto do número de monitorados quanto de confirmados. Nós sempre pedimos para a população ficar sempre atenta ao número de novos monitorados, porque são as pessoas que estão aí investigando se realmente estão em caso positivo ou já sabem com o resultado de exames que são positivos. Então, o risco dessas pessoas transmitirem ali no seu vínculo familiar ou entre amigos, principalmente os que desobedecem o monitoramento, é muito grande. Então, o que é o monitoramento? A partir do momento em que essas pessoas começam a apresentar qualquer tipo de sintomas e procuram um profissional médico, elas entram numa lista de monitorados, via sistema mesmo, com o Ministério da Saúde. A partir dessa lista de monitorados, esse contato chega ao serviço de epidemiologia do município e a gente começa a fazer a ligação para essas pessoas, orientando em relação à realização dos testes, porque é importante lembrar que os testes precisam ser feitos na data correta, para a gente poder confiar no resultado deles. E às vezes a ansiedade das pessoas não conseguem aguardar a data correta. A questão do isolamento, não só da pessoa que tem o sintoma e está monitorado, que está notificado, mas as pessoas que convivem dentro da casa, que residem no mesmo local do caso positivo. E aí o monitoramento ele acompanha até a liberação desse paciente, baseado em resultados e também na melhora dos sintomas. E ele presta um apoio para esse paciente em relação à piora dos sintomas. Então ele orienta quando ele deve voltar a procurar um médico, quando a situação passa a ser um pouco mais preocupante. A intenção é sempre desafogar o hospital, deixar para o hospital os casos moderados, os casos mais graves, e os casos mais leves que sejam resolvidos com a policlínica, com as UBS próximo da residência desse paciente, ou até do seu profissional mesmo de confiança dele. Hoje a prefeitura, uma pessoa entrou em monitoramento, essa pessoa, a prefeitura entra em contato com ela no setor de saúde, acompanha como essa doença está evoluindo nessa pessoa, ou se realmente foi só um alarme falso. Como que é feito esse trabalho? A gente liga, tem os telefones de monitoramento e tem um apoio técnico. Então, as próprias técnicas de enfermagem que realizam a ligação, tem os enfermeiros por trás disso tudo, dando esse apoio, essa ajuda, porque cada caso é um caso e às vezes precisa ser considerado aí a apresentação dos sintomas, a gravidade dos sintomas, as datas de realização de exames. E aí esse paciente é liberado até o final desse monitoramento. Agora ele está apto a retornar. Retornar na vida social, retornar ao trabalho, ao convívio com amigos. Existe uma diferença de data de quem não apresenta sintomas para aquele que apresenta sintomas do monitoramento? Existe uma diferença? O que difere é a realização dos testes, que para serem confiáveis precisa respeitar um tempo ali para a realização. Então é sempre contado a partir do dia seguinte do início dos sintomas para a realização, por exemplo, de um teste rápido de anticorpos. Então, a gente precisa realizar esse teste pelo menos a partir do 10º dia de início dos sintomas. Então, hoje a gente orienta a coleta no 11º dia, a partir do início dos sintomas. Então, quando você faz um teste assintomático, você tem muita chance de um falso negativo, por exemplo, porque você não tem essa janela de intervalo para a coleta correta. Os testes de PCR, o antígeno, por exemplo, que coleta através de suave, a amostra que coleta no nariz, ele consegue ser feito antes, então a partir do 3º ao 5º dia de início dos sintomas. Então isso tudo o monitoramento ele orienta, ele acompanha. Nós temos dificuldade em acompanhar alguns casos, porque a gente depende de informações que são nos repassadas. Então, muitos telefones não atendem, caem na caixa postal, a gente manda mensagem e não recebe. Então, se esse dado não é bem informado para o serviço de epidemiologia, ele também não consegue fazer esse contato, que é um fator dificultador para nós. No caso, se o marido apresentou sintomas, a esposa não, só o marido faz o exame?
O marido faz o exame, mas a esposa deve manter esse monitoramento, esse isolamento, por pelo menos 14 dias. A gente, às vezes, orienta o 15º dia por uma segurança em relação ao início dos sintomas, que as pessoas têm muita dúvida, que dia que começou, que dia que não começou a apresentar o sintoma. Mas os dois são monitorados. No boletim diário, a gente computa o paciente que foi notificado, mas todo aquele vínculo familiar próximo dele, de dentro da residência dele, é anotado o nome, a gente passa a monitorar também, porque muitas vezes aquele paciente que não tinha sintoma, aquela pessoa que não tinha sintoma, que mora na casa do positivo, começa a apresentar sintomas dias depois. Nós estamos vivendo o maior número de casos em Andradas em um mês. Janeiro, tivemos aí 32 casos confirmados nesse final de semana, 34, né? Esse final de semana nós tivemos mais de 70 notificados, então isso nos preocupa muito, mais de 30 positivos, né? A gente sempre foca nos notificados, porque os positivos dependem muito de que dia que chega resultado de exame, né? Às vezes chega resultado de exames de casos positivos que até já saíram do monitoramento, mas o número de casos novos monitorados, que são os casos ativos, crescendo a cada dia. Então, realmente é preocupante. Andradas passou de 300 casos monitorados dia. Hoje passamos a mais de 400. Ou seja, vai aumentando a cada dia que passa. Aumentando a cada dia. A média, antigamente, aí, no ano passado, chegava a 100, no máximo 200. O que foi essa explosão de casos em janeiro? Tem um estudo, alguma coisa que foi feito? Provavelmente a falta mesmo de flexibilização da população, né? Os cuidados foram menos restritos, mais contato familiar. A gente sabe que no final do ano as pessoas tendem a se reunirem mais, a viajarem, né? E era esperado isso. Então, já era esperado para janeiro esse aumento. E uma vez que a doença chega, ela dissemina muito rapidamente, né? Então, é agora a consciência da população mesmo, cada um fazendo a sua parte. A gente está começando em fevereiro. A gente pode esperar que fevereiro vai ter números altos também? Não estamos muito confiantes em relação aos dados. O que a gente monitora diariamente em relação a essa certa flexibilização ou não, é o número de leitos ainda disponíveis. É que a gente fala a questão não só epidemiológica, mas também assistencial, que estamos sob controle. Então, o nosso policiamento é nisso também, né? Mas é esperado ainda esse aumento em fevereiro. Vamos lá, o trabalho de vocês, não só aqui de Andradas, como outras cidades em volta, depende da UTI em Poços. Exatamente. Caso ocorra uma diminuição desses leitos, medidas mais severas podem ser tomadas? Medidas mais severas devem ser tomadas. Hoje nós temos o respaldo do Minas Consciente, então a flexibilização de alguns segmentos do comércio, ele foi estabelecido pelo próprio Minas Consciente. O município, ele tem a autonomia dele, desde que com muita responsabilidade de um ou outro cenário, desde que não comprometa esses dados, tanto epidemiológicos quanto assistenciais. Então, apesar do avanço, hoje a gente pode falar que o município está sob controle, mas em sinal de alerta com esse aumento. E se necessário for, medidas mais restritivas deverão ser tomadas. Não é por uma opção de um ou outro setor, de um ou outro comitê, mas é um consenso geral mesmo, né, da prefeitura com todos os demais representantes, que será necessário algo mais rigoroso, né? O que hoje nos chama muita atenção é que Poços de Caldas não é referência só para Andradas, mas que outros municípios também dependem de Poços de Caldas. Então, tudo isso a gente fica muito em alerta. Como estamos, como estão as cidades vizinhas, o que é preciso fazer daqui para frente. Hoje, esses casos que estão aumentando em Andradas, tem um perfil? Tem homens, são mulheres? Tem uma idade que esses casos estão acontecendo mais? A maior parte dos novos monitorados e dos casos positivos ainda é a idade produtiva, né? 39 a 49 anos, de 30 a 40, então é aquela idade que sai para trabalhar, que normalmente sai para trabalhar. Tem uma diferença muito pequena, tendendo a maior número de casos em homens do que em mulheres, mas o que chama a atenção é que a gravidade é sempre
prioritária nos idosos, pacientes acima de 60 anos. São os casos mais graves, que necessitam de internação em hospital, que necessitam de UTI, e muitos relacionados à comorbidade. Quase que 70% dos casos é hipertensão arterial sistêmica, seguida de diabetes. E esse pessoal produtivo, muitas vezes ele retorna para a casa dos pais. Então, hoje a gente vê um cenário, eu trabalho o dia todo, mas eu vou e almoço na casa dos meus pais, são os relatos deles. Então, é uma preocupação muito maior nossa, né? Que às vezes as pessoas que acabam precisando sair, que às vezes acabam afrouxando um pouco no cuidado diário, acaba sendo o que transmite para os pacientes de maior risco, para as pessoas de maior risco. Hoje, quais são os cuidados que o pessoal deve ter? Só antes de dezembro a janeiro, esse aumento, você estava me falando que era de 500%? Aumentou muito. Os casos em torno monitorados. De aumento de 500% dos casos novos monitorados. Semanalmente, a gente tem um aumento aí de 50% a 60% por semana. Então, o trabalho da equipe de monitoramento, ele aumentou assim, exponencialmente. Então, é preciso fazer toda uma adaptação de estrutura. E a gente pede a colaboração das pessoas em geral, né, que cumpram o monitoramento. Porque às vezes a gente percebe que faz um teste fora do prazo, acaba omitindo o início dos sintomas, porque eles querem sair desse monitoramento o quanto antes. Mas que é muito arriscado. É melhor aí ficar aguardando um pouquinho esse período, mas sair com segurança. É questão de responsabilidade social. Para dar uma segurada nesses casos. Para dar uma segurada. Para dar uma freada. Tem alguma ação? A gente precisa frear, porque senão o nosso sistema de saúde não comporta tudo isso, né? A gente escuta muito, mas tem que abrir uma UTI. Não precisa só de recurso estrutural, a gente precisa de equipe. E assim como as pessoas do dia a dia estão se contaminando, os profissionais de saúde também estão se contaminando, né? Então a gente tem uma deficiência de profissionais em todos os setores. Então a gente precisa controlar. Essas decisões que envolvem isso, envolvem um comitê, existe um comitê de crise, são vários profissionais que decidem como que vocês vão agir. Se esses casos continuarem subindo em fevereiro, o que a gente pode esperar aí, um toque de recolher, alguma coisa desse tipo em Andradas? Nós estamos acompanhando o efeito das medidas mais restritivas, as questões epidemiológicas, as questões assistenciais. Nada foi descartado até o momento. É pela segurança da população. Existe, assim, pessoas muito descontentes com as ações mais restritivas, outras muito descontentes quando a gente não faz nenhuma ação restritiva. O termômetro é a segurança da população, porque algum setor ele vai acabar sendo mais comprometido que o outro, mas a gente precisa ver a população no geral. Então, o vírus sai à noite. Não. Mas é evidente que essas restrições que diminuem o período de exposição ao álcool das pessoas, o tempo que é permitido ficar nas ruas, nós conseguimos ver um reflexo inicialmente positivo. Então, é o que importa para nós, né? É claro que todos os segmentos estão sendo vistos com muito carinho. A gente sabe as dificuldades de cada um. Mas o que foi tomado de decisão até agora foi pensando mesmo na contenção da disseminação do contágio de forma acelerada. Para quem está em casa assistindo, qual que é a recomendação? Máscara, álcool em gel? Muito cuidado com a higiene pessoal. Álcool gel, compartilhamento de objetos, o que você leva para sua casa, a forma como você leva para sua casa, o uniforme que você usa o dia a dia, redobrar mesmo o serviço de higiene pessoal. O álcool é em cima da mesa de trabalho, limpando superfície, higienizando bem as mãos, além da aglomeração, evitar realmente a aglomeração. A gente observa contágio num churrasco que tinha presente lá 6 pessoas. E foi suficiente para a contaminação ali dessas 6 pessoas. Então, quando a gente fala evitar a aglomeração, é evitar o máximo possível mesmo de contato com pessoas que não fazem parte ali do seu dia a dia. Porque eles podem transmitir para você e você levar para dentro de casa, ter contato com uma pessoa mais idosa, uma pessoa que já tem alguma doença prévia. E aí o efeito em uma pessoa pode ser muito diferente do que na outra. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não sei se eu estou, se eu não estou, o que eu faço?
É muito comum, tá? As pessoas, elas estão muito emocionalmente abaladas, a gente percebe ansiedade. Eu tô sentindo algo estranho, eu não sei se eu tô com dor de garganta ou não, a gente sente isso, esse dia a dia, a expressão das pessoas com essa ansiedade. Na dúvida, procure um profissional médico, passe por uma avaliação, porque é uma doença com uma manifestação muito diferente das outras. Uns ficam muito ruins, outros nem sintomas sentem. Então, na dúvida, procure um profissional médico, se afaste dos demais, se cuide. Ana Beatriz, obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a gerente em Vigilância em Saúde de Andradas, Ana Beatriz Saceron.